Acharei conforto em teu amor. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez aqui para a gente estar meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Que Deus abençoe a vida de vocês que vão estar vendo este vídeo, seja aí por intermédio do Facebook ao vivo nesse momento, ou pelo meu canal, tá? Se inscreva lá, clique no sininho para receber uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Antes de eu começar aqui a ler o texto e a gente continuar falando sobre este livro, eu quero estar orando neste momento, amém? Vamos orar. Irmãos, se caso vocês ouvirem de fundo aí o pessoal gritando ou falando mais alto, são os vizinhos aí que feriado, né? Então muitos estão aí em festa, né? Mas amém. É só para vocês saberem aí, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero me colocar diante de Ti mais uma vez, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas dificuldades, pedindo ao Senhor que na Tua misericórdia e na Tua graça possa olhar pela minha vida, possa perdoar os meus pecados, possa transformar, ó Pai, o meu coração, a minha alma, e estenda esta oração, Pai, a todos que, assim como eu, entendem, Pai amado e Pai querido, que são necessitados da Tua presença e da Tua transformação. Abençoe a vida deles, abençoe a minha vida, perdoe os nossos pecados e usa, Senhor, através do Teu Santo Espírito para que a gente possa entender a Tua palavra e venhamos, ó Pai, estar praticante. Perdoe as minhas dificuldades, faça uma oração pessoal a mim, porque hoje foi um dia tão difícil, Senhor. As dificuldades que passei durante este dia, mas eu creio que foi tudo para o meu aprendizado, para me aplicar a Tua palavra, mas que o Senhor me ensine e que eu nunca, Pai amado e Pai querido, feche o meu coração para a mágoa, para o rancor, para a ira, no sentido de que o meu coração não se volte, não se arrependa, que essa ira não cesse, que eu possa, Senhor, aplicar a Tua palavra que diz ali: ireis, mas não pequei, e não deixe que a Tua ira se coloque ao pôr do sol, porque sabemos, ó Pai, que a ira, a mágoa, a raiva não provém de Ti, e a justiça do homem não produz, Senhor, nada de bom. Então, Senhor, a partir deste momento eu peço primeiramente por mim, coloca as Tuas mãos sobre a minha mente, renova o meu coração, perdoe os meus pecados, as minhas mágoas, os sentimentos, muitas vezes, ó Pai, de ira ao meu coração. E se houver algum irmão, alguma irmã que neste momento também esteja passando por dificuldade, por momentos, ó Pai, de angústia, tristeza, raiva, porque cada dia a palavra diz que os dias vão cada dia mais piorar, como o Senhor mesmo nos ensinou. Por isso, nos inspira, Senhor, através da Tua palavra e fala conosco, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão chegando aí. Lá no meu canal, eu dei a introdução desse Atos dos Apóstolos, do capítulo número 1. Depois, se você quiser entender um pouco melhor, se alguma das coisas que eu falar aqui você talvez não entender hoje, tem a introdução lá para que você possa entender melhor. O tema que nós vamos falar aqui é sobre o poder do Espírito Santo. À medida que nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo e vamos cada dia mais pedindo com sinceridade para que Ele nos transforme, aceitando Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos aí inundados pelo poder maravilhoso que é o poder do Espírito Santo.
É o poder que a Bíblia diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Ou seja, que nós somos pecadores e devemos ser transformados, que nós devemos andar em justiça, praticando a justiça, guiados pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, né? E que isso é importante para a nossa vida, porque chegará um dia que Jesus ele voltará e ele exercerá, né? Não sei se esse é o termo correto, mas ele vai exercer, né, o seu juízo, ou seja, ele vai separar aqueles que obedeceram a voz de Deus, que buscaram a Deus, não religião, não entidades espirituais, não guias espirituais, não santo, não religiões, mas que creram em Deus e que creram que Jesus é o Filho de Deus e que Ele verdadeiramente é o caminho, a vida e a verdade. Sendo assim, é Ele que nos convence. E esse poder, ele modifica as nossas vidas. Só que essa é uma busca constante que Deus tem colocado ao meu coração, que quanto mais a gente vai buscar e muito mais a gente firmar um compromisso com Deus, mais haverá de vir guerras, né? E quando eu digo guerra, não é guerra do mundo, é guerra interior mesmo, né? Quanto mais você buscar a Deus, o mundo, as pessoas que não estão em Cristo, elas vão te odiar, elas vão trabalhar exatamente para te irritar, né? E haverá circunstâncias em sua volta que são circunstâncias para que você venha aplicar aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. E hoje vai ser uma palavra muito importante, o que eu quero passar para vocês, que o Espírito colocou no meu coração, que as pessoas acham que quando Deus, ele, através do Espírito Santo, trabalha em nossa vida, há um poder que tira a minha consciência, ou que me deixa eufórico, que me deixa alegre a todo tempo. Mas sabe aquela alegria que muitas pessoas pensam assim, de sorrir? Não. O poder do Espírito Santo me convence do pecado. Ele abre a minha mente, o meu coração para dizer, olha, isso aqui é errado, você vai ter que seguir este caminho, né? E a aplicação deste caminho, segundo a vontade de Deus, ela vai independer da minha condição emocional. Então vai independer se eu estou triste, vai independer se eu estou alegre, vai independer se eu estou feliz, se eu estou irado. A palavra de Deus tem que ser aplicada, ela tem que ser obedecida, você tem que pôr ela em prática, independente se você está ruim. A palavra e o Espírito Santo vem para nos convencer. A Bíblia diz que o Espírito luta contra as nossas vontades carnais. É como se nós tivéssemos dentro da nossa alma, dentro do nosso interior, do nosso espírito, dois caminhos, né? Um caminho que vive aqui que são os nossos desejos, que vive na nossa orelha dizendo, olha, chuta o balde, né? Grita, xinga, ofende. E o outro, que é o Espírito Santo, que vai dizer assim, não, filho, isso não é o caminho, por mais que você vai fazer isso, isso é errado. Então eles ficam lutando. E quanto mais a gente dá vazão a um e menos vazão ao outro, nós vamos alimentando esta vida em espírito ou na carne. Aquele que colhe na carne, ou que semeia na carne, vai colher coisas da carne, né? Então se você semeia a guerra, você vai colher guerra. Agora, se as pessoas semeiam guerra e você semeia paz, você vai colher paz. Não estou dizendo agora, talvez seja lá na frente ou talvez lá na salvação. Muitas das coisas das nossas recompensas que nós vamos ter para quem crê em Jesus não é nesse mundo. Esse mundo ele já está no maligno. Ou seja, as pessoas vivem num mundo, numa vida onde elas querem maltratar uma outra, ofender a outra, viver na prostituição, viver uma usando a outra, né? Então isso é o normal deste mundo. Mas quem está em Cristo vai contrário a essas coisas. E sendo contrário a essas coisas, né, faz com que as pessoas em nossa volta vão nos odiar. E Jesus disse isso, né? Ele disse assim, se eles odeiam a mim, vai odiar vocês também que me seguem. Porque eles não odeiam vocês propriamente dito, mas odeiam a mim. O que ele está dizendo?
nesse sentido. Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mediante quando cremos verdadeiramente em Jesus, esse Espírito, né, as pessoas vão odiar, o mundo não vai gostar. Mas esse poder do Espírito Santo, a qual nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele transforma. Só que nós temos que ter consciência de ter visão e ouvidos espirituais para entender que você, quando toma essa decisão de viver em Cristo, o mundo vai te odiar. Entendeu? O mundo vai te odiar e vai ter muito sim sofrimento no seu coração, muita decepção, e cabe a mim, a você fazer o quê? Buscar o Espírito Santo. Então, quando eu oro buscando o Espírito Santo sobre a minha vida, né, confesso os meus pecados diariamente, cotidianamente, insisto nisso, né, em buscar o Espírito Santo, cada dia mais ele vai me preencher. Por isso que a Bíblia vai dizer no capítulo 1, que Jesus fala para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto descesse o poder, que é o Espírito Santo, e que esse poder iria batizá-los, ou seja, mergulhá-los no Espírito. A ideia de mergulhar é me completar, né? É como se fosse, por exemplo, um fósforo, né? Você acende o fósforo, o fogo ele começa ali pela cabeça, mas ele vai descendo até pegar o palito todo e pegar fogo em tudo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é como se fosse fogo, ou como se fosse água, no sentido de me completar. Então não vive mais eu, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Por isso que eu falo que é interessante. Se ele está dizendo que não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus, significa que a minha vontade eu vou ter que deixar de lado. Entendeu? E isso exige uma consciência sua, que vai estar ouvindo esta palavra, que é uma consciência de decisão, não é de emoção. Porque senão uma hora eu decido a seguir a Deus e depois, quando aparece qualquer luta, qualquer coisa, eu falo, não vou seguir mais. Não, se você está triste, continue seguindo a Jesus. Está passando por dificuldade, continue. E não deixe de ser sincero a Jesus através da oração. Amém? Eu quero ler com você aqui, no capítulo 1, nós paramos aqui nos versos 6, tá bom? Que diz assim: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber de tempos ou datas, que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha como que esse poder do Espírito Santo, ele é fantástico. Eu coloquei na outra live, né, que o poder aqui, vamos dizer assim, na língua original, o poder está escrito de forma, de uma forma que está escrito assim, dínamos. É um poder como se fosse o poder de uma dinamite. O Espírito Santo, quando entra em nossas vidas, ele é um poder como se fosse um poder explosivo, né? O explosivo ele explode, né, de dentro para fora, e quem está em volta é abalado, né? Um explosivo ele nunca quando ele nunca explode aqui e pega só essa região, ele explode para expandir. Então este poder que o Espírito Santo nos dá é para expandir, ou seja, é para que todas as pessoas que estejam em nossa volta, que não se dedicam a Deus, através da sua vida, quando nós deixamos esse poder agir em nós, vai haver um abalo. Por isso que eu falei que as pessoas não vão gostar, né? As pessoas não vão gostar, porque elas vão ver na sua vida algo diferente, algo contrário a esse mundo, né? Eu até dei o exemplo. Talvez você ia numa festa e agora cheio do Espírito Santo, você entende que aquele lugar não é mais para você. As pessoas acham que você está fazendo pouco das pessoas, ou que você não quer ir mais porque você está querendo ser santarrão, porque você está querendo ser diferente, porque você julga as pessoas, e não é. É porque todas aquelas coisas que são mundanas já não faz mais parte da minha vida, né? Então quantas pessoas me chamam: olha, eu queria que você viesse aqui numa festa, aí eu sei que naquela festa vai ter bebida, vai ter churrasco.
As pessoas não vão conversar, não vão ter conversas edificantes, né? Não vão falar de Deus, de ajudar o próximo. Vai sempre falar do quê? Fulano que traiu ciclano, quando eu dava porrada em alguém, quando eu bati em ciclano, e bebe. Aí um tem desejos imorais muitas vezes com a mulher do outro, com o marido do outro, com o irmão do outro, um fala do outro. Quantas festas a gente vê que quando tem bebida e as pessoas ali vivem uma vida desregrada, a gente vê muitas vezes o quê? Um falando mal do outro, né? Um falando por trás do outro, e essas coisas não edificam a minha alma. Pelo contrário, elas trazem na minha alma e na minha mente cada dia mais coisas ruins. Por quê? Porque eu começo a ser treinado assim, né? Eu tô vendo as pessoas comentando aqui, ó, é verdade, né? Então, e é verdade mesmo, porque a gente começa a observar que a gente vai em alguns lugares que você muitas vezes até volta mais carregado mentalmente, né? De vez você estar ali para confraternizar, você volta muito mais carregado, cheio de ódio, né? Quantas as pessoas que se reúnem em casais e ali começam ali a falar muitas vezes da intimidade um do outro, né? E ali saem casais brigados às vezes, né? Por quê? Porque não é um lugar que edifica. Então quando você deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, então você vai ser escândalo para o mundo, porque as pessoas vão verdadeiramente não gostar, né? Mas você tem que ter consciência que no final, né, você seguir neste caminho, você terá a vida eterna. Você conserva a sua vida, a sua alma, o seu espírito natural, né, de uma forma saudável. Você evita muitas coisas para a sua vida, até mesmo terrena, né? E você também exercita o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não é aquele que eu amo quem me ama. É quando eu amo aqueles que muitas vezes me ferem, né? E tem aqueles que vão me ferir sem saber, sem a intenção de me ferir. E tem aqueles que vão me ferir com a intenção mesmo de ferir, né? Muitas vezes motivado pelo mal que ele mesmo cultiva no seu coração, né? Então se eu passo os meus dias ouvindo músicas que falam de traição, de adultério, de cachaça, de bebida, de folia, ou músicas muitas vezes depressivas, né? Você me traiu, você me abandonou, você foi embora e nunca mais voltou, e você está passando muitas vezes até mesmo por um período a qual talvez você rompeu um relacionamento, né? Pessoas se suicidam porque se alimentam desse tipo de música, né? Eu posso falar isso bem claro, por exemplo, na capoeira. Quantas músicas nos incita não a luta, mas eu querer ser melhor do que o outro, né? Quantas músicas de capoeira incitam a falsidade? E quando eu fui para Cristo eu comecei a entender isso, né? Quando você, por exemplo, ouve uma música que parece bobinha, mas olha o conteúdo rancoroso e o conteúdo de falsidade nessa música, né? Quando eu digo assim, eu não vou na sua casa para você não ir na minha, você tem a boca grande, quer comer minha galinha, até você falou de mim, minha comadre, quer dizer, você era meu amigo e você me traiu. Então são músicas que vão alimentar dentro de mim o ego, o rancor, a mágoa, né? Então nós temos que mudar na nossa vida. E quando nós decidimos mudar e seguir o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo nos convencer, nos dar entendimento do que é certo, do que é errado, nos convencer, nós começamos a ser transformados e lapidados para algo mais importante. O que é, Estênio? A vida eterna. A vida eterna. Porque a vida eterna é uma realidade. Muitas pessoas dizem crer em Jesus, mas elas esquecem que Jesus está voltando e cada dia que passa a volta dele é mais iminente. E que você a qualquer momento também pode morrer. E se você não estiver em Jesus Cristo, né, você perderá a sua vida eterna. E aí a gente tem que entender o que? Nós estamos nesse mundo sendo preparados para uma nova cidade. Uma cidade celestial. Então se você está no Brasil e você vai para os Estados Unidos, as regras de convivência, né, elas são diferentes. Então nós estamos aqui na Terra para aproveitar esse tempo para a gente começar a viver como se a gente estivesse no reino espiritual. E no reino espiritual o que Jesus disse? Que o maior é aquele que serve, é aquele que ajuda o próximo, que olha com um olhar de misericórdia, que vive em justiça,
né? Fazendo justiça, ajudando, pedindo perdão quando erra. Então é uma vida transformadora. E os discípulos aqui neste momento, como eu li, Jesus está ensinando para eles as coisas do reino e falando para eles que para eles ficarem um período de 40 dias, eles já estavam 40 dias com Jesus, né? Eu disse na live passada que o número 40 significa um tempo de preparação. Então muitas vezes nós temos tempos de preparação com Jesus em cada área. 40 é um número simbólico, né? Jesus, até o dia que ele volte, ele tem a maior paciência do mundo. Não há psicólogo maior no mundo que o Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você que vai estar assistindo essa live e que está assistindo agora. Você já observou que tem coisas na nossa vida que a gente vive repetindo e vive errando? E aí parece que é como se você voltasse tudo de novo e começa a passar pelas mesmas coisas. Aí se você começa a fazer tudo do mesmo jeito, quando chegar numa determinada área, dá errado de novo. E aí é como se uma voz, né, um sentido dentro do seu coração falasse assim: mas lembra que eu já te falei que não é por esse caminho? E aí você tem que voltar tudo de novo. Não tem problemas que são assim? Que você fala: caramba, eu já passei por isso, eu não devia ter errado. Por que eu errei? Né? Porque muitas vezes eu não sou obediente à voz de Deus, né? Eu não ouço. E se eu não alimento essa busca em Cristo Jesus e a voz do Espírito Santo, realmente eu não ouço de maneira legível, né? Escutar é uma coisa, ouvir é outra, né? Ouvir, né, significa compreender profundamente. Quantos problemas a gente muitas vezes fala: rapaz, estou passando isso aqui de novo. É porque muitas vezes a gente não ouve o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem direção para tudo. E quanto mais, lógico, que você ler a Bíblia, buscar a Bíblia, mais o Espírito Santo vai te orientar. Mas observa que é exatamente isso. E os discípulos ficaram nesse período aí de 40 e depois mais 9 dias, buscando a presença da promessa que Jesus fez a eles. Que promessa que era essa? Que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. E eles ficaram buscando o Espírito Santo. Isso me ensina e te ensina que nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar. E essa busca, ela é diária. Eu não sei qual é a área que você está passando dificuldade. Eu não sei o que você não consegue, que você sabe que tem que fazer certo, mas você erra. Eu não sei. Mas Deus sabe. E se Ele sabe, Ele quer te capacitar a vencer essas lutas, essas batalhas. E são batalhas e lutas que vão te trazer, né, uma evolução no seu caráter. É a transformação na sua moral. Não é transformação de carro, de dinheiro, como algumas igrejas pregam aí. Não é transformação para elevar o seu ego. É pelo contrário. É para lapidar a sua vida. É para você vencer em você mesmo. E lógico que essa palavra serve para mim. É para nós vencermos a nossa arrogância, a nossa prepotência, as nossas iras, né? As nossas dificuldades. Não é isso? As nossas vaidades. Deus, Ele quer purificar nossa alma. Ele quer transformar. Então, os discípulos ficam ali esperando, né? Eles vão ficar ali. Só que quando Jesus dá essa orientação para eles, olha a preocupação dele. Eles perguntam assim para Jesus. Jesus fala: fiquem na espera da promessa, que o Espírito Santo vai encher vocês e tal. E com certeza, eu quero que vocês entendam isso. Todos nós temos um propósito diante de Deus, né? Deus vai dar dons diferentes para cada um, mas qual que é o propósito? Viver crendo nele e sendo usado como instrumento na mão dele. Jesus, através do Espírito Santo, ele faz duas coisas em nós. Ele nos transforma, né? E nos usa também para transformar pessoas. Não sou eu que transformo, mas ele me usa. Então, a transformação do Espírito Santo, ela age em mim e através de mim. Ela quer agir em você e através de você. Lembra que eu falei do poder dínamos, que é como se fosse uma dinamite? Por isso que Jesus diz que aqueles que servem a Ele são como o quê? São como luz,
né? A luz, se você estiver no escuro e você ligar a luz, ela prevalece sobre as trevas. Ela chama a atenção, né? Então, quando nós percebemos isso, e os discípulos já estavam nesse caminho percebendo isso, mas ainda estavam pegados a coisas que não competiam a eles. Coisas que muitas vezes Deus não revelou. Isso é o que mais acontece hoje também dentro da igreja do Senhor Jesus, né? Dentro das igrejas. As pessoas querem descobrir aquilo que Deus não revelou, né? Então o que a gente mais vê hoje é assim, pandemia. E então agora que é pandemia aí, uma moça fez uma revelação que tem que acender vela, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Revelou que tem que passar óleo nas paredes. Quando que é o final do mundo? É o ano que vem, não é isso? A vacina é o chip. Jesus, ele disse, sabe o que sobre essas coisas? Vamos ver o que Jesus disse sobre a volta dele e quando seria a volta dele. Olha o que ele vai dizer. Diz assim, então os que estavam reunidos ali perguntaram ao Senhor: é neste tempo, quer dizer, é no tempo deles lá, né? É nesse momento agora que o Senhor vai resgatar Israel, ou seja, que o Senhor vai reinar e que o Senhor vai voltar? Olha o que ele responde. Ele respondeu: não compete saber tempos e datas que o Pai estabeleceu no seu poder e na sua autoridade. Em outra certa feita também perguntaram para Jesus quando seria o final do mundo, quando ele ia voltar, e ele diz assim: nem eu sei, né? Nem eu sei e nem os anjos, só o Pai que está no céu. O que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim: não é para você se preocupar com coisas que Deus não revelou, e sim aquelas que já são reveladas. Ou seja, qual que são reveladas? Que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente precisa amar ao próximo. O que vai adiantar você saber se Deus vai voltar, se Jesus vai voltar amanhã ou se ele vai voltar agora? Não vai adiantar nada se você não mudar a sua vida. E muitas pessoas querem saber, não estou dizendo que é o caso dos apóstolos, né? Mas muitas pessoas querem saber quando Jesus vai voltar, né? Por quê? Porque eles querem viver numa vida de pecado. E aí, se souber o dia que Jesus vai voltar, no dia, né? Engana a si mesmo também. Mas no dia, se você soubesse que Jesus vai voltar domingo que vem, o que você ia fazer? Você ia pecar até sábado, ia fazer um monte de bagunça, e aí no domingo você ia dizer: Senhor, eu me arrependo por tudo. Isso é safadeza. E é o que as pessoas buscam fazer. Quantas pessoas eu conheço que eu falo do amor de Jesus para ela e elas falam assim: eu sei que esse é o caminho, mas por enquanto eu sou novo ainda, eu vou continuar nesse caminho aqui, um dia Deus me chama. Irmãos, nós não sabemos o nosso tempo. É ilusão você achar que porque você é novo, você não pode morrer. É ilusão você achar que no final da sua carreira você pode pedir perdão e alcançar a graça. Não que isso não pode acontecer, lógico que pode, se for sincero. Mas nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que deixaram de se arrepender no momento que podia, para deixar lá na frente, e lá na frente o coração foi criando cada dia mais mágoa, rancor, a vida foi trazendo coisas para essa pessoa, que ela no final da sua vida vivia amargurada e não conseguia nem pedir perdão diante de Deus. Você vê o próprio Judas, que nós vamos ler aqui daqui a pouco. Judas, por que ele foi condenado e por que ele, vamos dizer assim, não foi salvo, né? E foi condenado? Porque quando ele faz as coisas que ele fez, ele não se arrepende, ele tem remorso, né? Por isso que ele se suicida. Porque o suicida ele faz isso, quando ele vê que não tem solução, ele quer sair deste mundo para ver se acaba a dor dele. Sendo que o Judas tinha Jesus Cristo como seu líder, o seu Senhor e Salvador. E Jesus já tinha mostrado em vários momentos da vida dele, na vida terrena, que se Judas chegasse diante dele e dissesse: olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, mas eu não queria ter feito, Jesus o perdoaria. Jesus perdoou Pedro, que Pedro negou ele 3 vezes.
não é isso? Tomé foi incrédulo, né? Que nós vamos ler também aqui na frente, mas Jesus foi diante de Tomé e disse: ó, toque aqui, ó, nas feridas, sou eu, né? Então eles se arrependeram. Erros todos nós vamos cometer, mas nós temos que ter o coração em arrependimento. Então, Jesus responde: não compete vocês saberem. O que vocês precisam saber agora é que vocês têm um chamado, vocês têm um propósito para ser luz no mundo. E que eu vou colocar um poder sobre a vida de vocês, do meu espírito, para vocês serem minhas testemunhas. Ou seja, testemunhar o amor de Cristo, testemunhar o poder de Cristo, testemunhar que Jesus vai voltar, testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos isso como missão, né? Quando eu faço a live aqui, meus amados, falando de Jesus Cristo, Jesus chamou a mim para que eu levasse essa mensagem às pessoas. Por quê? Porque ela deu resultado para a minha vida. Ela me tirou do orgulho, ela me tirou da vaidade, ela me tirou da soberba. Ela me fez enxergar as coisas verdadeiras da vida, que é o amor ao próximo, que é a família, que é sair do vício, da bebida, da prostituição, que é amar uma pessoa sinceramente, né? Escolher amar, viver em integridade, ajudar as pessoas e não viver uma vida onde eu fico falando mal das pessoas, agindo de forma maldosa. E o mais interessante em tudo isso, Jesus ele fez isso, mas não significa que eu estou 100%. Eu ainda tenho dificuldades com algumas coisas, né? Tem coisas que Deus já operou na minha vida e me libertou, mas tem outras que eu reconheço as minhas dificuldades e que eu preciso ser liberto. Então, é por isso que eu disse, a transformação de Cristo Jesus na minha vida, ela vai continuar até que eu morra. Então, se você tem vida, Jesus ele tem algo para fazer na sua vida. Entende? Ele tem coisas que ele quer transformar na sua vida, né? Eu sempre digo isso, que também é interessante. Você observa que tem coisas que outras pessoas passam, você fala: poxa, por que a pessoa fica tão brava com aquilo? Poxa, uma coisa tão boba, eu não ficaria. Não é verdade? E a outra fica. E provavelmente a outra, olhando para a sua vida, ela também deve pensar a mesma coisa. Ela fala: por que o fulano fica bravo com aquilo? Eu não ficaria. Quantas pessoas não dizem isso, né? Nossa, eu queria ter o problema que aquele cara tem. Se fosse daí, eu tirava de letra. Então, Deus e Satanás, eles sabem a sua dificuldade. E Satanás, ele vai lidar na sua fraqueza. E Jesus também vai operar na sua fraqueza. Entende isso? Isso é tão forte. Eu sempre gosto de dar esse testemunho. Eu vou falar rápido, né? Para que vocês entendam. Por exemplo, eu disse isso aqui várias vezes. Inclusive tem um irmão meu aqui, ó, o pequenininho que está assistindo. Ele sabe disso. Eu sempre fui praticante de capoeira. E eu fui pôr bebida alcoólica na minha boca. Eu já tinha meus 25 anos. E graças a Deus fiquei só, acho que 3 anos bebendo. E bebia porque os outros bebiam. Antes disso eu nunca bebi. Por quê? Porque eu sempre fui um atleta. Então eu nunca bebi, nunca usei droga, sempre tive uma vida regrada em relação a essas coisas, né? Por isso que eu cheguei de maneira, no campo atlético, eu cheguei na performance da minha vida como eu cheguei, porque eu era dedicado a isso. Então, por exemplo, eu nunca tive nenhum problema com bebida. Eu achava a coisa mais feia do mundo quando uma pessoa dizia assim: eu não consigo sair da bebida. Eu falava: mentira. Né? As drogas também, quando eu vi uma pessoa, eu falava: esse maconheiro aí, isso é safadeza. Né? Mas quantas pessoas não conseguem sair das drogas, né? E eu lembro uma vez, logo que eu aceitei a Jesus, eu bebia Coca-Cola. Eu sempre dou esse testemunho para você ver como Jesus ele sabe as nossas dificuldades. E eu bebia Coca-Cola como se fosse água. Eu bebia de 6 a 8 litros por dia, não bebia água. E logo que eu me converti, eu vi uma pessoa passando fumando maconha. E eu pensei, né, dentro do meu cérebro, né, eu não falei, eu pensei dentro de mim, falei: Senhor, sou liberto esse maconheiro aí, desse vício maldito, né? E lógico, tinha dentro do meu coração a arrogância, né, naquele momento de
né? Que esse cara seja liberto aí, esse maconheiro aí, que ele tome tento. Quer dizer, eu não olhei muito com um olhar de misericórdia, né? E sim com um certo olhar de desprezo e tipo, né? Esse cara aí devia ser liberto dessa maconha. E eu lembro que o Espírito Santo naquele momento disse assim pra mim: mas você é viciado igual a ele. E eu falei, coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo disse assim: não é coisa da sua cabeça não, você é viciado igual a ele. Você bebe de 6 a 8 litros de Coca-Cola por dia e você não consegue parar. O que leva as pessoas ao inferno e à condenação eterna não é a maconha, é o vício. Seja o vício de coca, seja o vício de comida, seja o vício de cocaína, é o descontrole. E mesmo assim, irmãos, eu teimei com Deus. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, eu sou atleta, pô. Só bebo Coca-Cola. E aí eu lembro que o Espírito Santo trouxe assim pra mim: lembra o dia que você foi comprar leite para sua filha e você tinha pouco dinheiro e você ficou pensando se ia dar para comprar a Coca? E naquele dia, se você tivesse o dinheiro só para Coca-Cola e pro leite, você ia deixar sua filha, e você ia deixar de dar o leite para sua filha para tomar a Coca-Cola. Então eu era viciado. E naquele momento, como eu disse, né, o Espírito Santo me convenceu do pecado. Eu falei, nossa, é verdade, a Coca-Cola, eu sou viciado. Então eu passei a olhar o outro de uma maneira diferente. Eu passei a olhar o outro entendendo que ele tem problemas como a mim. Então olha como que o Espírito Santo é. Então para mim, cara, ser liberto da Coca-Cola era muito difícil. Eu fazia jejum, eu ficava dias, horas sem comer. Mas eu não ficava sem a Coca-Cola, porque eu era viciado na Coca-Cola. Então, o vício, meus irmãos, é o pecado. Eu tô dando esse testemunho para você entender, quem está me assistindo e vai assistir, que o Espírito Santo sabe as suas dificuldades. Só que eu tenho que me pôr na brecha. Eu preciso buscar Ele. Falar, Jesus, eu quero ser transformado, eu não quero isso para minha vida. E os discípulos aqui, qual que era a brecha deles? Eles queriam que Israel fosse restituídas, porque eles ainda tinham um pensamento judaico, né? Por quê? Porque Jesus veio primeiro para os judeus. E os judeus o rejeitaram. Mas Jesus era... O povo escolhido de Deus era para o judeu. Então para o judeu a importância não era para o mundo. Eles não queriam que o mundo se convertesse. Se eles vinham, beleza. Eles não olhavam para o mundo com misericórdia. Eles olhavam para a nação deles. A gente é o povo escolhido. Então, poxa, quando que Jesus vai fazer logo isso aqui para a gente ser salvo? Eles estavam preocupados muito mais com eles. E Jesus vai ensinar eles dizendo assim: não é esse caminho que eu quero de vocês. Eu quero que vocês busquem o Espírito Santo que eu vou ensinar a vocês. Aqui até esse momento, embora eles sejam discípulos de Jesus, eles ainda não tinham se convertido. Estavam num processo de entrega total para o Espírito Santo ainda. Você acredita nisso? E a gente vê que isso é verdade porque você dá uma olhada aqui, que coisa interessante. Pai do Senhor, meu irmão Josimar, olha que coisa interessante como os discípulos ainda estavam num processo de conversão, como eu e você estamos no processo de conversão. A Bíblia vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus teve que dar provas para os discípulos que ele estava vivo. Cara, Jesus já tinha sido crucificado, Pedro já tinha negado ele, né? Judas tinha traído e Jesus avisou que Judas ia traí-lo. Eles viram milagres, Pedro andou sobre as águas, Pedro disse que ele era o próprio Filho de Deus. E agora a Bíblia vai dizer que ele teve que dar provas que Jesus estava vivo. Como que pode, irmãos? Olha, nós não temos a gente não teve esse privilégio de andar com Jesus em carne e osso, né? Nós não tivemos. Só que, pensa, você anda com Jesus de carne e osso, vê ele operando milagres, curou a sogra de Pedro, fez tudo que fez, irmãos, né? Pedro, Tiago e João foram também ali no monte, né? E viram ali a transfiguração. Quer dizer, eles viram milagres, irmãos.
E aí Jesus volta, nas cartas de João, na carta de João, Jesus fala milhares de vezes: ei, eu vou morrer, vão me aceitar, estou falando para vocês, ó, fiquem aí atentos que depois eu vou voltar. E quando Jesus volta, tem que dar prova para os discípulos que ele está vivo. Não é assim comigo, com você? Jesus, ele tem que cada dia mais nos dar prova que ele existe na nossa vida. Olha que coisa fantástica. Olha como que a gente precisa amadurecer espiritualmente, né? A gente precisa muito amadurecer espiritualmente. Então, Jesus corta ali, diz: olha, parem de ficar prestando atenção em coisas que não competem a vocês. E começa a dar vazão àquilo que eu estou falando para vocês. Busquem minha presença, adorem a Deus, sejam luz para o mundo. Que eu não vou tirar vocês do mundo agora. Agora é momento de vocês, assim como foram transformados e estão sendo transformados, deixar o Espírito agir em vocês e através de vocês. Então agora é momento de vocês irem. E aí Jesus ascende, ou seja, sobe e deixa os discípulos na terra. E a Bíblia vai dizer aqui que quando Jesus sobe, né? Os discípulos vão ficar ali assim, ó, olhando, ele subindo, até ele sumir, ficam ali olhando. E aí aparece 2 homens de branco e diz: ei, vocês estão parados aí olhando. Agora, ó, vão pelo mundo ser luz, né? Eu fico imaginando, a Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando a imagem dos discípulos nesse momento agora, dizendo: ele subiu, agora a gente não vai ver mais ele. Será que Jesus vai estar conosco? Olha que coisa louca. Será que Jesus vai estar com a gente? E agora Jesus sumiu. Será que isso era produto da nossa imaginação? Não é assim que a gente muitas vezes faz com Deus? Será que Deus está falando comigo mesmo? Aleluia. Será que existe esse negócio do Espírito Santo mesmo? Só que eles, tendo experiências com Jesus, e mesmo creio que ali muitas vezes, né, Satanás trazendo um espírito de dúvida e essa luta que nós temos na nossa vida, né, que a gente acredita em Jesus, mas aí vem o inimigo e coloca: não vai dar certo, vai dar certo. Eles agora voltam para Jerusalém, eles vão seguir aquilo que Jesus falou, porque Jesus disse para eles: ó, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido. E aqui eu aprendo uma coisa fantástica. Se você já teve contato com Deus, Deus está falando para você e para mim. Aquilo que Ele falou para você, por último, que você tem certeza que foi Deus que falou, permaneça naquilo. E se Jesus não falar mais nada, continue fiel naquilo que Jesus falou com você por último. Os discípulos agora ficaram 40 dias. Tinham mais 10 dias, 49, 50 dias, para que o poder do alto descesse. Então eles vão buscar a presença de Deus, eles vão orar, vão pedir que Deus cumpra as promessas, vão orar unanimamente no mesmo sentido. Então é uma busca de oração, uma entrega, né? E nesse período, irmãos, o que está acontecendo? Os cristãos ali, naquele momento em Jerusalém, eles estão sendo perseguidos. Então imagine o conflito desses irmãos dizendo: rapaz, e agora? Será que nós vamos? Será que a gente fica? Todo mundo sabe que a gente é discípulo. Será que a gente tem que ficar aqui mesmo como Jesus falou? Porque as dúvidas vêm, irmãos. Mas eles permanecem firmes na última ordem que Deus falou com eles. Então eu não sei o que Deus falou com você, mas o que Ele falou e você tem certeza, e de repente, se Deus não falou mais nada, fique esperando Deus falar com você de novo. Vai buscando, que uma hora vai chegar e Ele vai te dar uma direção, vai confirmar os seus passos. Não saia da direção que Deus falou contigo, não saia. E foi o que os discípulos fizeram. Só que os discípulos fizeram isso e continuaram fazer aquilo que lhes cabiam fazer. Isso também a Bíblia vai nos ensinar aqui. Como assim, Stanley? Eu vou explicar. Olha o que está dizendo aqui. Então voltaram para Jerusalém
Vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, a cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. E achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, outro Judas, não o que traiu, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, né, e com Tiago, né, com seus irmãos, Tiago, os irmãos de Jesus, né? E naquele dia eles permaneceram em oração, buscando a promessa de Deus e aquilo que Deus tem falado com eles. É o que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu não sei o que Deus te falou, mas continue em oração. Fique com a última palavra que Deus deu para você. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E permaneça em oração e permaneça fazendo aquilo que lhe é possível, né? Então tem muita coisa que Jesus nos ensinou que é possível a gente fazer. Por exemplo, aqui agora, né? As dificuldades não estão aí batendo na nossa porta? Estão, mas Deus me chamou a pregar. Então, independente da dificuldade, eu vou pregar. Mas Deus não está fazendo na minha vida. Se Ele falou que vai fazer, no momento dele. A minha função é pregar o Evangelho, porque Ele me chamou para isso. A minha função é ajudar o próximo. Então, aquilo que é possível eu fazer, eu preciso fazer, porque eu demonstro que eu estou sendo obediente a Deus e que eu também confio em Deus. Porque se eu continuo fazendo as coisas que a mim é possível e deixo Deus operar naquilo que Ele prometeu, que eu não tenho poder nenhum de fazer nada, eu estou dizendo assim: Deus, eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Confio tanto que eu vou continuar fazendo o meu trabalho que o Senhor me chamou, e essas coisas que o Senhor prometeu, é o Senhor que faz. É descansar no Senhor. Mas o descansar no Senhor não é ficar sem fazer nada, é dar fruto, é produzir. Deus te chamou para dar fruto neste mundo. Então talvez você esteja passando por um problema, mas Deus já falou para você o que vai acontecer, né? E se Ele já falou, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da sua esposa. Josimar está dando testemunho aqui que a esposa dele foi curada para a glória de Deus do Covid. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Olha lá, tá vendo? Olha o exemplo aí, ó. Josimar ficou firme, continuou fazendo a obra, continuou buscando, continuou orando e confiante em Jesus. E Jesus, Ele vai e cumpre, né? E o Espírito Santo, Ele faz isso. Quando a minha filha teve Covid, né? Antes dela ter, o Senhor já tinha me avisado as coisas que iam acontecer e o Senhor me preparou. Quem via eu daquele jeito falou assim: esse sistema é louco, ele é frio, né? E na verdade, irmãos, foi o Espírito Santo que me preparou ali. Foi o Espírito Santo. Eu tinha certeza que ela ia ser curada e que dentro daquilo que aconteceu na vida da minha filha, Deus tinha um propósito. Então eu tinha que confiar em Deus. Eu continuei pregando, continuei adorando ao Senhor, confiante. Mas eu só consegui fazer isso porque o Espírito testificou ao meu coração. Por quê? Porque eu busco a Deus. Eu dou vazão às coisas de Deus. Então o Senhor veio e me renovou. Antes dela ficar doente, o Espírito Santo me encheu. Eu lembro que eu estava pedalando ali na Avenida Itaquera, ali na Aricanduva, né? E veio uma graça, assim, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e Deus começou a falar: eu sou contigo, não desanime, vai acontecer coisas, mas é propósito. E Deus começou a falar comigo, irmãos. Assim como falou, né, que eu ia ter um filho aí, que ia nascer menino, que o nome ia ser Emanuel. Assim como o Josimar, não sei se o pequenininho viu o vídeo do meu testemunho, o Josimar viu. Eu falando do testemunho da minha vida, como eu aceitei a Jesus, e fisicamente no vídeo a glória de Deus assim, ó, se manifestou. Então Deus, Ele é conosco, irmãos, e nós temos que acreditar e continuar seguindo nele, e assim fazendo o que é possível. Então Pedro, sendo ali um dos líderes, ele fala o quê? Ele vai dizer assim, ó: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, depois de muito tempo de oração, né? Então eu creio que eles estavam buscando direções ali. O Espírito Santo levantou Pedro e diz assim: levantou Pedro entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse:
Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse na boca de Davi. Olha como que esses cristãos aqui de Atos dos Apóstolos, eles são totalmente dependentes do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, irmãos, ele é fantástico. Nós temos que entender. O que comanda o mundo hoje em dia, para quem está em Cristo, é o Espírito Santo. E eu tenho uma notícia que ela é assustadora, talvez para você que vai assistir isso aqui, mas ela é verdade. Se na sua vida não habita o Espírito Santo, habita outro espírito. O mundo, ele é feito de autoridades, e nós só temos duas: Deus como autoridade e o mal, Satanás. Então, o ser humano engana-se quando ele acha que ele não está debaixo de uma ou da outra. Se você não está debaixo da autoridade de Deus, você está debaixo da autoridade de Satanás. E eu não posso brincar com o Evangelho, eu preciso falar a verdade para você. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está sendo guiado pelo Deus desse século, que é Satanás e seus demônios. Aí você dá o nome que você quiser: anjo caído, Satanás, capeta, diabo, não importa. Mas você precisa observar a sua vida. A sua vida está sendo alimentada mais pelas vontades da carne, pelas vontades do mundo ou pelas vontades de Deus? É forte isso. Então, Pedro levantou e disse assim, ó: o Espírito Santo predisse na boca de Davi, né? E aí ele vai fazer o comentário, né? Glória a Deus, é isso mesmo, meus irmãos, ainda bem que vocês estão entendendo. E Pedro vai fazer um comentário que Davi, lá em Salmos, ele já, inspirado pelo Espírito Santo, ele já profetizou que haveria um ser humano que ia trair Jesus, que era Judas. Vamos ler. Olha o que ele diz. Irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse na boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu como guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, as 30 moedas, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, e seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a ser chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. E se você olhar Salmos e até mesmo Jeremias, acho que é Jeremias, você vai ver lá antes de Jesus viver, tudo isso já estava preparado. Deus já sabia que Judas ia trair Jesus, sabia que ele ia se suicidar. Então olha o poder de Deus, né? Olha o poder de Deus, irmãos, né? Pai do Senhor, irmão Eudes, olha o poder de Deus. Olha como o Espírito Santo, ele tem poder. Ele tinha poder lá atrás, ele tem poder hoje e eternamente, porque é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis, né, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo, Jesus e Deus, que são um só, desde o começo do mundo até os dias de hoje, eles têm o poder e a autoridade. E agora neste mundo, quem nos convence, quem comanda a nossa vida? É o Espírito Santo, para aqueles que o deixam ser guiado. E aí ele vai dizer assim, por que prosseguiu Pedro? Porque prosseguiu Pedro, as escrituras no livro de Salmos diz: fique deserto o lugar e não haja ninguém que habite. E ainda, que o outro ocupe o seu lugar. Pedro está sendo liderado pelo Espírito Santo, seguindo a Escritura. Esse é outro ponto fantástico. O Espírito Santo está falando comigo.
Ele está falando aqui, eu senti no meu coração que aquela mulher casada ali, ela quer casar comigo agora, então ela tem que separar do marido dela e viver comigo. Eu sinto que Deus está falando isso comigo. Aonde que Deus falou que tem que destruir casamento? Não, Deus falou comigo que assim, sabe, eu vou roubar só essa vez aqui e depois ele sabe, ele entende. Aonde o Espírito Santo fala isso? Hoje que a gente mais vê também nas igrejas. O Espírito Santo me deu uma direção, como muitos falam aí, né? Ele me deu uma visão que Jesus está, já pôs lá todo mundo, já está falando que está descendo. Eu vi umas mesas lá, Deus preparando não sei o quê. Aonde Jesus disse isso? Aonde a Bíblia afirma isso? Então a gente tem que ter cuidado. Quando que eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando comigo? Quando aquilo que ele fala comigo está ligado à Escritura. Porque é o que Pedro fala. Ele vai falar de Salmos, vai falar de Jeremias, ele vai dizer, e que outro ocupe o seu lugar. Então, ou seja, ele está dizendo, Deus nos deu a direção pela palavra, que nós temos que levantar outro no lugar de Judas. E aí então é levantado outro. E aqui, outra lição grandiosa. Para que o ser humano não viesse tomar o lugar de Deus, eles oram, escolhem dois, né? Dois que eram cheios do Espírito Santo e também que andavam com Cristo, né? Que a Bíblia aqui vai falar que é José, chamado Barsabas, né? E também conhecido como Justo, e Matias. E aí eles oram e tiram sorte. Nossa, negócio de sorte, isso daí não é esquisito? Não. Por que eles tiram sorte? Olha como que é difícil. Meu Deus. Aí aqui às vezes bate com a Igreja Católica e eles não gostam disso. Por que eles tiram sorte? Eu, como ser humano, tem pessoas que eu tenho mais afinidade. Então, nota-se aqui que, diferente do papado, né? Não tem votação. Foram 50 votos menos um, né? Porque isso vira política. A Igreja Católica fala tanto de seguir a Jesus e os ensinamentos de Jesus que quando eles vão escolher o Papa, eles votam. Democracia. E o reino de Deus não é democracia, é reino. Então os discípulos, para não se intrometerem, né, de forma pessoal em quem ia ser escolhido, porque provavelmente alguns gostavam mais de Matias, outros gostavam mais de José. Então eles falam assim, a gente vai orar e Deus vai fazer a vontade, vamos tirar sorte. Nós vamos fazer aqui o nome dos dois, quem a gente tirar, Deus, é que Deus quis. Olha a integridade desses homens de Deus. E hoje o que a gente vê, as pessoas disputando o cargo, trabalhando de forma muito mais democrática, escolhendo através de voto, através de dinheiro, né? E dizendo que o Espírito Santo guiou eles. Olha que coisa interessante. Pedro, ele vai até onde a palavra ensinou ele. O quê? Que tinha que substituir. E aquilo que a palavra não falou e eles sabem que se eles fossem fazer de forma humana, eles iam, vamos dizer assim, desrespeitar a vontade de Deus e fazer a sua. Eles deixam na mão de Deus. Então quando eles tiram sorte, eles estão dizendo assim, é Deus que vai escolher. Na minha vida e na sua vida tem que ser assim. O que a gente pode fazer, a gente faz. Agora o que a gente não pode fazer, a gente precisa deixar na mão de Deus. E a gente tem que ser como que fala? Imparcial. Eu não posso favorecer um e favorecer o outro, né? Então muitas pessoas às vezes me perguntam assim, por exemplo, ô Stênio, o que você acha, por exemplo, da tatuagem? É pecado? Né? Eu não posso ser imparcial e nem imparcial dizer assim, não, é pecado, vai pro inferno, fizer tatuagem, vai pro inferno. Por que eu não posso falar isso? Porque a Bíblia não fala de tatuagem.
né? Ah, fala lá em Levítico. Se a gente for para Levítico, então a gente vai ter que seguir tudo. Não pode cortar a barba, o cabelo não pode cortar, não é isso? A mulher quando está menstruada tem que ficar separada. Então a gente não pode seguir isso. Mas o que o Espírito Santo nos orienta? Olha que coisa interessante. Você tem ideia sobre a tatuagem. E essas coisas é o Espírito Santo que traz a nós. Para que você quer fazer uma tatuagem? Essa é a questão que pega muitos crentes. Eu quero fazer a tatuagem para me mostrar, para me sentir melhor, para me exibir. Porque se você quer mostrar algo, você quer exibir. E se você quer exibir, você está indo para um processo que é chamado de vaidade. Vaidade é pecado? É. Então, nesse caso, tatuagem é um pecado. Não, mas se eu fizer só assim, discretamente, escondidinho, para ninguém ver. Que bom, pequenininho, que você tinha essa vontade. Você tem que orar e examinar no seu coração. Por que eu quero fazer a tatuagem? Eu quero fazer porque eu quero mostrar para os outros. Então você está sendo vaidoso, né? Por exemplo, por que eu queria fazer a tatuagem da capoeira do berimbau? Porque eu queria mostrar que eu era capoeirista. Eu queria dizer para o mundo que isso aqui é importante, que é capoeira, né? A capoeira sempre foi importante para mim. Se eu sei que ela é importante para mim, para que eu preciso mostrar isso? É porque eu tô querendo mostrar, tô querendo ser vaidoso. Mas tem isso até mesmo com a palavra de Deus? Principalmente com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo anda em mim, então a palavra já vive em mim. Eu não preciso que ela seja expandida no meu corpo. Agora, se você orar e examinar o seu coração e entender que a tatuagem você quer fazer, mas não seja por vaidade, e você descubra outro motivo, e você sabe o que está dentro de você, você sabe. Todos nós sabemos, no fundo a gente sabe. E sendo guiado pelo Espírito Santo, isso evidencia muito mais ainda. Então você sabe, para que eu quero fazer tatuagem? Eu quero fazer porque eu quero ser vaidoso, né? Poxa, Stênio, mas aí o corte de cabelo é vaidade também? Depende, né? Por exemplo, o corte de cabelo hoje, a ideia de cortar o cabelo é uma ideia de higiene, principalmente no país que a gente está, né? Por exemplo, não sei vocês, se eu ficar com o cabelo grande, começa a suar, a cabeça fica toda, né? Muito bom, meu irmão, isso mesmo, sim, sabemos sim, acho que a gente sabe, no fundo a gente sabe. Se a gente está sendo vaidoso, se a gente está fazendo por saúde, se a gente está fazendo por estética, né? Então a gente precisa examinar isso. Então, por exemplo, o corte de cabelo. Eu odeio pelo, porque eu fico todo suado, fica tudo fedido, eu não gosto. Então, eu geralmente, corto o cabelo curtinho, né? Faço a barba diariamente, né? Então, eu faço isso não por vaidade, mas sim pela questão de saúde. Ok? Agora, você já pinta de vermelho, aí você já tem que começar a se examinar. Por que eu quero pintar de vermelho? E você pode observar que a maioria dessas coisas é para chamar atenção. Então a pessoa está insegura, ou ela quer ser reconhecida, ela quer ser notada, né? Até como eu disse várias vezes, por exemplo, por que muitas vezes as acrobacias na minha vida eu fui parando de fazer como eu fazia antes? Porque a acrobacia era um registro do mestre Stênio para ser evidência. No sentido do que, como eu não falava muito, era uma pessoa totalmente difícil de comunicação, era ignorante. Quem conhece meu passado sabe disso. As acrobacias eram um modo de eu me sentir uma pessoa, de eu me sentir importante, das pessoas me verem, delas acharem que eu era alguém. E isso não estava ligado às pessoas, estava ligado a mim, porque eu me sentia assim. Então eu me colocava dessa maneira. E isso é vaidade. Isso é orgulho. É querer ser reconhecido. É querer ser melhor do que as pessoas. Então quando eu entendi isso, as acrobacias elas deram uma amenizada na minha vida. Elas perderam um pouco do propósito a qual eu fazia elas. Porque eu fazia para chamar atenção. Eu lembro uma certa feita, uma não, várias. Mas eu lembro de várias. Por exemplo, quando eu ia jogar com o meu mestre, ele me batia lá na roda e eu não podia com ele, né? Evidente. O que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de acrobacia para dizer, mano, eu sou melhor, ele pode me bater, mas eu faço acrobacia, as pessoas sabem que eu sou bom. Então eu queria provar para os outros. Isso é arrogância. Isso é orgulho.
E o Espírito Santo, ele vai transformando, ele vai te dando entendimento. Então hoje, por exemplo, eu faço acrobacia porque eu gosto, mas ela não tem mais esse sentimento de expor para os outros, né? Isso se acalmou no meu coração. Então, eu estou dando exemplos da minha vida para que vocês possam entender. E assim foi com esses homens de Deus. E aí, o que eu quero que você, finalizando, que agora a gente já finalizou isso, é que você entenda, irmãos, que é necessário que a gente seja dependente do Espírito Santo. E eu quero convidar você, né, a refletir sobre essa palavra e dar vazão a Deus. Eu sempre falo isso para os meus irmãos e para as pessoas para que você entenda. Porque muitas pessoas não entendem isso e eu quero ser bem claro. Eu vou terminar essa live falando isso para você entender. Eu não estou aqui, queridos, para pregar para você religião. Eu não estou aqui para falar para você de evangélico, de católico, de espírita, de umbandista, de kardecista. Eu estou aqui para falar para você de um Deus poderoso. De um Deus que criou os céus e a terra e deu seu Filho na cruz do Calvário, onde ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Se entregou por nós, pagou os nossos pecados. Ele que não tinha pecado nenhum e morre como inocente, chamado de ladrão, né? Ele morre inocente, mas com a sua reputação como um ladrão. Se você prestar atenção, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi crucificado e do lado dele tinha 2 ladrões. A cruz era para ladrão. Então aquela cruz do ladrão, do assassino, do homicida, do perverso, era para mim e era para você. E ele, sendo justo, se fez injusto. E assim pagou a nossa dívida no mundo espiritual. Agora o que cabe eu e você é se entregar a Jesus. É pedir: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero te seguir. Sei que sou pecador, sei que sou falho, mas eu quero renunciar a toda a minha religiosidade, a minha forma de buscar a Deus do jeito que eu acho, e eu quero seguir contigo. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e que não há ninguém nesse mundo, pastor, entidade, santo, guia espiritual, nada que tenha a autoridade, porque só o Senhor tem autoridade. Então eu quero que você entenda isso. E se Deus falou ao seu coração, comece esse relacionamento com Jesus. E eu digo a você que está me assistindo e vai me assistir, faça a prova de Deus, não querendo desafiar a Deus, mas querendo sinais. Peça a Ele essa semana, ou o dia que você estiver assistindo esse vídeo, fala assim: Deus, dá sinal que o Senhor verdadeiramente existe e que Jesus é o Filho de Deus. E eu garanto para você, no nome de Jesus, que Ele vai dar sinal. Isso se já não tem dado. E a você que já aceitou a Jesus e segue no caminho de Jesus, eu também tenho algo para falar para você que também serve para mim. Não vamos limitar o Espírito Santo achando que nós já aceitamos Jesus, que Jesus e o Espírito Santo não tem mais nada a fazer na minha vida e nem na sua. Jesus quer transformar mais as nossas vidas. Ele quer transformar, Ele quer nos limpar 100%. Você pode pegar algo que muitas vezes parece limpo, mas se ele tiver um pouquinho de sujeira, está sujo. E nós ainda temos sujeiras. Nós temos imperfeições. E o Espírito Santo quer nos preencher e nos livrar dessa sujeira. Talvez você que já está em Cristo está dizendo: poxa, Senhor, isso é verdade, porque poxa, eu melhorei muito, mas tem coisas que eu não estou conseguindo vencer. E Deus está falando pela palavra: venha a mim, busque mais, se prepare, seja sincero, não desista. Errou, continue confessando, aleluia. Continue falando comigo. Não seja orgulhoso nem vaidoso,
mas coloque diante de mim as suas dificuldades, que eu sararei a sua vida, e o meu Espírito habitará, inundará o seu coração, a sua mente e a sua alma, em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra, meu irmão. Que você fique com essa palavra, minha irmã. E que você busque mais a presença de Deus. Deus não chamou a gente para ser religioso, mas chamou a gente para viver no seu reino. E através de Jesus, nós temos acesso a esse reino. Então seja íntimo de Deus através de Jesus Cristo. Jesus não chamou a gente somente para frequentar culto, mas chamou a gente para o adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Seja sincero com Deus. Independente das suas dificuldades, independente se você está passando por coisas e você está com raiva, ore com raiva. Senhor, eu estou com raiva. Não deixe de ser sincero na presença de Deus. Se tiver que orar com raiva, ore com raiva. Se tiver que orar desanimado, ore desanimado. Se tiver que orar muitas vezes sem sentir nenhuma presença, ore sem sentir a presença. Porque o nosso Deus não espera de você uma atitude emocional, mas uma atitude sincera, verdadeira. E que você receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer no final desta live pela vida dos meus irmãos que estão assistindo neste momento ao vivo. Que o Senhor preencha a cada vida e a cada família. Conserte os corações deles, Senhor, naquilo que eles precisam ser consertados, assim como a minha vida. Perdoe, Pai, os nossos pecados. E aqueles que vão assistir, Senhor, pelo canal do YouTube, que o Senhor revigore, dê força, dê ânimo, opere, e que haja também no coração deles, ó Pai, o arrependimento, a conversão e a busca do Teu Santo Espírito. Pai, eu peço que nesses dias, na vida de todos que vão assistir esse vídeo, que o Senhor dê sinais e manifeste, Jesus, que o Senhor é Deus e que o Teu poder é vivo. Ele não é mentiroso, porque o Senhor não é um Deus de pedra. Trabalha na vida dos Teus filhos, na vida desta nação. Abençoe este país e que haja o espírito de conversão, de arrependimento, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Aleluia. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu, meu irmão pequenininho, Josimar, Deus abençoe. Eu creio nesse poder aí que está atuando na minha vida e na vida de vocês. Recebam essa palavra e continuem orando por mim, que eu vou continuar orando por vocês. E os meus irmãos aí que vão receber essa palavra no YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês. E depois, irmãos, abre a Bíblia lá. A minha Bíblia é católica, é a mesma Bíblia, tá? A Bíblia não é dos católicos. A Bíblia é a palavra de Deus. Abre a Bíblia. E agora quando você for ler Atos 1, agora você já tem uma noção do que está acontecendo em Atos. Entendeu? E aí você vai ler lá, eu creio que Deus ainda vai falar mais coisa para você. Amém? Amém, pequenininho. Que bom. Eu louvo a Deus pela sua vida. E que Deus te abençoe grandemente, viu? Meus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam no meio de nós operando, em o nome de Jesus. E eu quero testificar, finalizando, dizendo que se vocês precisavam desta palavra, eu louvo a Deus, porque eu também precisava. Como eu disse, abri essa live, algumas pessoas chegaram agora, eu abri essa live dizendo que hoje não foi um dia fácil para mim. Foi um dia de muita luta, de muita dificuldade, de muitas batalhas. Eu fiquei muito magoado com muitas coisas que aconteceu, mas fui diante de Deus também, falei com Ele. Nem queria ministrar, mas o Espírito Santo falou, não, você tem que ir lá ministrar. Vai lá. Então a gente tem que fazer mesmo, independente das provas que a gente passa. Se essa palavra edificou a sua vida, eu vou dizer para você, edificou a minha também e continua edificando a minha vida. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa semana, independente, do horário que cada um vai ver, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.